distrito. No caso, como é esse processo? Já entra como pastor mesmo? Eu ouvi ter um negócio de Pronto, um, de um, perfeito, perfeito. um tempo, Como é que né? funciona? Você entra com uma credencial que a gente chama de licenciado, certo? Uma credencial que você é o pastor do distrito, mas você não tem todas as prerrogativas de um pastor ordenado. E aí eu vou Hum. explicar. Um pastor ordenado geralmente é um processo que dura entre 4 a 6 anos. Então, quando você se forma, você entra no ministério para ser pastor de determinado distrito, ok? Mas teoricamente você não pode, por exemplo, fazer casamento. O pastor Hum. aspirante, também chamado aspirante, ele, a depender de alguns lugares do Brasil ou do mundo, ele não faz batismos, É certinho? dentro do Brasil ainda. Mesmo dentro do Brasil. E para fazer batismo, ele precisa de uma autorização especial da administração do campo, no caso aqui, nossa Associação Bahia, para fazer esse batismo. Então, no período entre 4 a 6 anos, ou seja, do primeiro ano até 6 anos, geralmente no quarto ano ali, acontece o que a gente chama de ordenação. Aí migra de um pastor aspirante para um pastor ordenado. Aí sim, o pastor ordenado ele tem todos os pré-requisitos, amigo comum. Batismo, Santa Ceia. Há um outro detalhe que eu não falei sobre o pastor aspirante. Por exemplo, o pastor aspirante ele só tem a prerrogativa de batizar com autorização e ele só pode batizar na localização que ele atua. Por exemplo, eu quando era aspirante em Monte Gordo, eu só podia batizar em É Monte muito Gordo. gordo. Se vocês me convidassem, pastor, tem uma moça aqui querendo ser batizada e quer ser batizada pelo Senhor. Eu não poderia. Então a única solução seria levarmos ela Pra lá. para lá. Mas o pastor ordenado não. Eu batizo aqui no meu distrito, nos Estados Unidos, na Ásia, em qualquer lado, em qualquer lugar do mundo, do planeta a gente pode batizar. Então, a diferença básica é essa. O aspirante ele não tem todas as prerrogativas que um pastor ordenado teria, então ele passa por uma espécie de uma segunda faculdade, porque são 4 anos, é uma outra graduação, se nós fôssemos contar, Aham. e aí nesse período a igreja avalia, a administração avalia, há uma série de situações que é avaliado para ver se realmente aquela pessoa que se propôs ao chamado do Senhor, se tem aptidão para aquilo, né? Se realmente gosta, porque como qualquer outra profissão, às vezes a gente entra naquilo e, poxa, não me encontrei, Aham. né? Não gosto disso, achei que era uma coisa e de repente é outra e tal. Então esse período também serve para isso. Então seria uma espécie de período assim comprovatório mesmo para ver se aquela aptidão de fato ela é real, ela acontece na vida, se o camarada demonstra realmente gosto pela coisa, né? Se ele realmente gosta daquilo, se ele vai se dar bem. Então, basicamente, é essa diferença aí, amigo, entre um pastor aspirante, então, dois nomes que nós daríamos, e aí ele recebe uma credencial que é como se fosse uma licença ministerial, ok? E um pastor ordenado, que após passar por todo esse período aí ele tem todas as prerrogativas e aí ele tem uma credencial oficial que aceita em qualquer lugar do globo, né? Em qualquer lugar aí do planeta ele pode estar assumindo as suas prerrogativas enquanto pastor da igreja adventista. Legal. E assim, nesse caso, o senhor entrou como pastor aspirante, certo? Quem avalia esse período? Tem um pastor específico ou é a Pronto, associação mesmo como um todo? perfeito. Além do pastor de distrito, amigo, temos outras possibilidades, como por exemplo o capelão. É bom a gente falar isso aqui. Uhum. O capelão é aquele pastor responsável por cuidar de alguma escola. E não só escola, né? Por exemplo, a gente tem no exército capelão, Uhum. né? A gente tem em hospitais capelão também. Então, essa é um outro viés do ministério também, né? Nós temos pastores que são dedicados à escola. Então, neste caso, quem é a membresia ou quem são as ovelhas deles? São os professores, são os funcionários, mas sobretudo os alunos e seus familiares, né? Os alunos e seus familiares. Mas voltando aqui à sua pergunta, quem nos avalia, né, nesse processo?
nós temos uma comissão na associação. O que seria a comissão? É um grupo de pastores mais experientes, né, já bem rodados. Entre eles aí encontra-se secretário da associação, encontra-se um ministerial. O ministerial, ele seria uma espécie de pastor dos pastores, porque o pastor cuida das ovelhas, mas precisa de ter alguém para cuidar dele, ser pastoreado. Aí nós temos o presidente, alguns departamentais, alguns distritais também, mais antigos, entendeu? Então, há esse tipo de avaliação, mas assim, o pastor aspirante, anualmente também, ele passa por uma avaliação que é feita pelos líderes da geografia que ele está trabalhando. Por exemplo, eu, enquanto estive em Monte Gordo, então, anualmente, a liderança, né, das igrejas onde eu pastoreava. Então, por exemplo, quando cheguei tinha 12 igrejas. E todo final de ano sentava, o secretário vinha, então sentava ali os anciãos, que são os líderes locais ali, mais alguns líderes, e colocava-se ali um papel. Quais eram as perguntas mais ou menos? É um pastor visitador, por exemplo? Eu estou falando assim porque já tem muito tempo, mas alguns que eu me lembro, né? Como é um pastor que tem aptidão para pregação, por exemplo? É um pastor que gosta de treinar a membresia, ensinar a dar estudo bíblico e tal? Então são perguntas que têm de ver com o dia a dia mesmo do ministério. Então, uma parte feito por essa comissão, como eu falei, que é composta por alguns pastores bem experientes, e a outra parte feito por quem está ali tete a tete, diariamente, que é a própria os próprios líderes da geografia que você está inserida ali, ou das igrejas que você está cuidando. Então, basicamente, ela é dividida nessas duas partes. Igrejas locais e a nível de associação também. Aí, a cada final de ano, após a análise dessa pesquisa, o pastor sempre ele vai tendo um feedback, né? O que a gente precisa melhorar, onde a gente está indo bem, e aí a gente pode avançar, para que realmente, como eu falei anteriormente, entre o quarto e sexto ano, possa se chegar a um grande sonho também, que é a questão da ordenação, que a gente pode dizer que é a confirmação da igreja, no sentido de que você teria ou tem aptidão para o ministério. Você demorou quanto tempo? Então, eu fui ordenado com 3 anos e alguns meses, certo? Então, foi até antes dos 4 anos. Eu fui ordenado, juntamente comigo, mais quatro pastores foram ordenados. Então, eu levei, eu acredito que entre 3 anos e 7 a 3 anos e 8 meses, mais ou menos. Assim, mas o natural, como eu falei, é entre 4 a 6. Então, 6 é o limite. Outro detalhe importante. Suponhamos que chegou ao 6º ano e o pastor ainda não foi ordenado. Tá? O que acontece? Então, entende-se que no primeiro ano, segundo, terceiro, se não foi ordenado é porque nos anos anteriores ele foi recebendo notas baixas, feedbacks realmente não positivos, que demonstrava ele com algumas deficiências que para o ministério seria complexo continuar. Chegou ao 6º ano, não continuou, então ele é descontinuado. Então ele não consegue mais avançar como pastor da igreja adventista. Como a teologia é um curso reconhecido pelo MEC, ok, ele continua sendo teólogo, porque ele é graduado em teologia, mas não pode se comportar ou dizer, por exemplo, que ele é um pastor da igreja adventista, porque ele foi descontinuado, entendeu? Então, ele precisa ser ordenado no máximo até o 6º ano de ministério. Então, prazo limite. Então é a chance que ele tem, diríamos assim, até o 6º ano. Então, no caso